Olá, meu nome é Daniel Marques e nós estamos no segundo módulo do curso Manual do Vencedor. E hoje eu gostaria de falar com vocês a quarta aula do módulo A Gloriosa Redenção. Nesse módulo eu gostaria de falar sobre a queda do homem. Eu gostaria de falar sobre a maior tragédia do universo, que foi o pecado que entrou na vida do homem e que arruinou toda a vida da raça humana, não é? Mas que não arruinou o propósito de Deus, como eu já falei anteriormente, porque os planos de Deus, o propósito de Deus não pode ser frustrado. Então lá em Gênesis 2:9, nós não vamos ler aqui, mas relata sobre duas árvores, como eu falei na aula passada, não é? Que era a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando o homem comeu da árvore do conhecimento, a Bíblia diz que ele cometeu alta traição contra Deus. E ele foi arruinado na alma. A maior tragédia do universo aconteceu. Por causa desse ato de independência, o homem ele trouxe o pecado à tona. Ele trouxe o pecado para a humanidade. E como eu já disse anteriormente, não foi simplesmente por uma questão de um homem comer do fruto. Essas duas árvores possuem um significado. Qual é o significado dessas duas árvores? Elas significam dependência e independência de Deus. Então Deus criou a árvore da vida e disse para o homem que ele podia comer do fruto de todas as árvores, mas principalmente da árvore da vida, porque como eu já falei, a árvore da vida, ela simbolizava todo o suprimento de Deus para o homem, toda a provisão de Deus, tudo que o homem precisava para poder viver uma vida plena. Assim como hoje Deus deseja que nós vivamos uma vida plena, se nós desfrutarmos e nos alimentarmos da vida de Cristo, se nós formos cheios do Espírito Santo, se formos cheios da vida de Deus, isso tem o poder de nos alimentar, de nos suprir, de nos satisfazer. Pessoas insatisfeitas são pessoas que estão distantes de Deus por algum motivo. Se você tem sentido insatisfação, querido, eu quero te dizer, é porque de algum modo você tem estado distante do Senhor. Volte o seu coração para Deus, volte a sua vida para Deus e você sentirá uma plena realização, uma plena satisfação nesses dias. Então Deus queria que o homem seguisse esse caminho de dependência, mas o homem decidiu trilhar um caminho de independência. Quando ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele decidiu trilhar um caminho independente de Deus, fazer sua própria vontade, desobedecer à ordem de Deus. Primeiramente, ele foi incrédulo, porque ele preferiu ouvir a voz da serpente, juntamente com Eva, do que a voz de Deus. Depois, ele foi desobediente, natural, soberbo, por decidir trilhar os seus próprios caminhos. Então, a árvore da vida, ela simboliza a vida de Deus, ou Deus como vida para o homem. E enquanto que a árvore do conhecimento simboliza Satanás como a fonte da morte. Se você quer mais vida de Deus, você precisa se afastar do pecado. Satanás, ele quer oferecer para você o pecado. Ele quer oferecer para você aquilo que aparentemente é bom, mas que no final é um caminho de morte. Satanás é a fonte da morte, mas Deus é a fonte da vida, querido. Se você recebe vida de Deus, eu te garanto, você vai ser cheio de vida. Mas se você se alimenta de morte, se você se alimenta do pecado, se você permite coisas na sua vida que te conduzem para o pecado, você vai estar cheio de morte, cheio de tristeza, cheio de depressão, cheio de pensamentos obscuros, cheio de coisas que não te edificam, que não te levam a crescer em Deus e a conhecer mais a Deus. Então, há caminhos nas nossas vidas que parecem bons, mas no final são caminhos de morte. Então, ao comer da árvore, do fruto do conhecimento do bem e do mal, o homem recebeu para dentro de si a natureza do pecado. Então, essa foi a maior tragédia do universo. Podemos dizer que foi a maior traição do homem para com Deus, que produziu a maior consequência também, que foi o fato de toda a raça humana se tornar pecadora. Então, o homem que foi criado por Deus para contê-lo, para expressá-lo, ele passou, agora após a sua queda, a expressar a natureza pecaminosa de Satanás. Então, eu e você, antes de aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós tínhamos a natureza do pecado. Eu sei que as pessoas pensam por aí, dizem que todas são filhos de Deus, né? Toda pessoa que já nasce filho de Deus. Mas isso é mentira, não é um conceito bíblico. De acordo com a verdade da palavra de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. Porque lá em João 1,12 diz que Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus.
Então, após a queda, o que aconteceu? O homem fugiu. Por que ele fugiu? Porque ele teve medo de Deus. Porque Deus disse para ele: Adão, se você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Mas ele não morreu. Então o que ele pensou? Deus vai me matar. Então dessa forma ele fugiu para se esconder de Deus. Ele teve vergonha, claro, mas ele também teve medo. Mas a morte na qual Deus estava se referindo era a morte espiritual. Então, para que nós sejamos vencedores, para que nós possamos cumprir o propósito de Deus, o primeiro passo é entregar as nossas vidas a Deus por inteiro, recebê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas, crer que Ele nos transformou, que Ele mudou a nossa história e que Ele tem o poder de dar o rumo, a direção certa para as nossas vidas. Então, diante disso, nós percebemos que Satanás, ele é o inimigo de Deus e, consequentemente, se tornou o nosso inimigo também. Satanás, originalmente, era Lúcifer, que significa estrela da manhã. Ele era um arcanjo de Deus. A Bíblia diz que ele era o mais formoso, o mais sábio dentre os anjos. Mas ele cobiçou ser igual a Deus. A Bíblia diz que ele teve inveja e ele se rebelou contra Deus. E por causa disso, ele se tornou inimigo de Deus, sempre buscando destruir a Deus, exaltar a si mesmo e, consequentemente, destruir o homem também. Então, Satanás ele foi alguém que buscou, de fato, levar o homem a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a serpente que foi usada para enganar o homem ali no Éden é um símbolo de Satanás, é o próprio Satanás personificado, na verdade. E os problemas do homem começaram quando Eva ali, quando a serpente ofereceu para ela, do fruto, ela diz que ela viu que o fruto era formoso aos olhos, que era fruto de árvore boa para se comer. Ou seja, ela agiu de forma natural. Sempre que nós agimos de forma natural, a tendência é nós entrarmos por um caminho que não é a vontade de Deus. O Senhor deseja que nós venhamos viver uma vida de completa dependência dEle. Então, por causa da queda do homem, algumas consequências aconteceram. Qual foi o resultado? Primeiro que o homem teve algumas consequências diante de Deus. O homem estava agora debaixo da condenação, da ira e do julgamento de Deus. Mas ele teve algumas consequências em relação a si próprio também. Agora, o homem ele tinha a natureza pecaminosa dentro de si. Então, nós podemos falar sobre isso usando a seguinte ilustração. Vamos supor que você tem um filho e você sai e deixa ele ali sozinho em casa, ele tem em torno de 10, 11 anos. E você havia colocado veneno de rato para poder matar os ratos que estavam querendo entrar ali na sua casa, e você diz para ele: olha filho, tem veneno de rato ali, toma cuidado, não come, não mexe, não toca naquilo, porque é perigoso para você. Só que ao sair, o seu filho, ele come do veneno. E quando você chega, você se depara com ele com o veneno na mão, comendo, em uma situação horrível. Então, como você agiria nessa situação? Podemos dizer que o seu filho, a sua filha, ele teria dois problemas. O primeiro problema é diante de você, que é o pai, porque agora ele teria que lidar com a sua disciplina, porque ele te desobedeceu. Mas nós teríamos um problema maior aí nessa situação. O problema maior é que agora o veneno ele está fazendo efeito dentro do seu filho. Então você precisa agir rápido, porque do contrário ele pode morrer. Da mesma forma, nós temos dois problemas por causa do pecado. O primeiro problema foi diante de Deus. O segundo foi diante de nós mesmos, o problema interior. Quais foram os problemas diante de Deus? Primeiro, a condenação. Por causa da desobediência de Adão, todos nós ficamos debaixo de condenação de Deus. E a Bíblia diz isso, que assim como por um só veio a ofensa, por um também veio a graça e a justiça de Deus. Então, através de Adão veio a ofensa para condenação, o juízo sobre todos os homens para condenação. Está lá em Romanos 5,18. Então, quando Adão pecou, ele trouxe a condenação para o homem. Quando Deus criou o homem, todos nós estávamos incluídos em Adão. Por isso, quando Adão foi julgado e ficou sob a condenação de Deus, todos nós também ficamos debaixo dessa condenação.
Então, hoje, uma vez que você entrega a sua vida a Deus, o aceita como Senhor e Salvador, você sai debaixo dessa condenação. Segundo problema foi a ira de Deus. O Senhor se irou por causa daquela situação, mas não foi uma ira momentânea, foi uma ira constante, uma ira permanente por causa do pecado. Jesus foi a solução para aplacar a ira de Deus. Então, por termos sido condenados por Deus e Adão por causa do pecado, todos nós hoje estamos sob a ira de Deus e aguardamos o seu julgamento final. Sobre quem que a ira de Deus se manifesta? A ira de Deus se manifesta sobre os filhos da desobediência, sobre aqueles que vivem uma vida distante de Deus, que decidem viver deliberadamente uma vida no pecado. Mas nós que entregamos a nossa vida a Deus, não vivemos mais debaixo da ira dele, porque a Bíblia diz em João 3,36, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, o problema da humanidade não é o pecado em si, mas é não crer em Deus, é se manter rebelde contra o Filho de Deus. Então, se você quer ser um vencedor, entregue-se completamente a ele, creia nele por inteiro. Terceiro problema do homem após a queda diante de Deus foi o julgamento de Deus. Então todos nós um dia seremos julgados pelo Senhor por causa do pecado, por causa da natureza pecaminosa que nós recebemos. Então o pecado de Adão, ele produzirá esse julgamento. A Bíblia diz lá em Hebreus 9:27 que e assim como aos homens está ordenados morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, ou seja, todos nós um dia seremos julgados pelos nossos atos. Por isso, precisamos viver a nossa vida para o Senhor, uma vida reta, uma vida que busca fazer a vontade de Deus, crendo que a graça dele nos alcança. Em Apocalipse 20:15 diz, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse já foi lançado para dentro do lago de fogo, ou seja, já foi condenado, julgado e condenado. Portanto, irmãos, a Bíblia diz que todos nós seremos julgados, mas que o lago de fogo e enxofre está preparado para Satanás e seus demônios, e não para nós, seres humanos. Portanto, nós precisamos ter esse entendimento que a ira de Deus é para aqueles que vivem uma vida no pecado e não creem em Deus. Mas uma vez que você crê em Deus, você já não está debaixo da ira e do julgamento de Deus. Agora, os problemas do homem após a queda no seu interior. Quais foram esses problemas? Bom, o primeiro problema é que o homem ele foi amortecido no espírito. O espírito do homem estava morto diante de Deus. E a Bíblia diz que Deus se relaciona conosco em nosso espírito. Deus fala conosco no espírito. Então, se o espírito do homem estava morto, isso é um sinal de que ele não existia para Deus. Porque o nosso espírito é o meio pelo qual nos relacionamos com Deus. Então, lá em Efésios 2:1 diz que ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos no nosso espírito, mas nós recebemos vida, ou seja, a vida no espírito também. Então essa foi a primeira consequência no interior do homem, como é o caso do veneno que eu me referi. O segundo problema é que o homem ficou arruinado na alma. A alma do homem que havia sido criada para cooperar, buscar-se a Deus, ficou danificada para o cumprimento do propósito de Deus por causa do pecado. Então a mente do homem que foi criada para conhecer a Deus, agora ficou obscurecida e é capaz de andar na vaidade dos seus próprios pensamentos. As emoções do homem que foram criadas para amar a Deus foi desviada para amar outras coisas, são capazes até mesmo de odiá-lo. E a vontade do homem que foi criada para optar por Deus e obedecê-lo, tornou-se rebelde contra Deus. Portanto, a condição do homem na alma, que é a psique, que é define a nossa personalidade, ficou arruinada também. Essa foi outra consequência do nosso interior. E a terceira consequência é que nós fomos corrompidos no nosso corpo. O nosso corpo, que foi criado para obedecer a Deus, ficou corrompido pelo pecado. De modo que, quando a natureza do pecado entrou no corpo do homem, fez dele carne pecaminosa. Então não tem mais solução para o nosso corpo. Um dia a Bíblia diz que nós receberemos um corpo glorificado. Mas o que nos resta fazer hoje é disciplinar o corpo diante do pecado, diante dos desejos da carne.
Portanto, querido, que você venha entender as consequências da queda, entender que a vontade de Deus é que você o sirva, que você volte o seu coração para Ele e decida fugir do pecado, porque o pecado produz consequências terríveis. Um vencedor é alguém que não aceita o pecado, é alguém que decide encher-se de Deus, viver para fazer a vontade de Deus. Então, que nesses dias você possa cumprir o propósito no qual Deus te designou. Você possa ser livre de todas as consequências do pecado. Porque a Bíblia diz que a maior consequência do pecado é a morte. Mas uma vez que nós nos entregamos a Ele, que a nossa vida pertence a Ele, nós já não teremos que nos submeter a essas consequências. Essas consequências não nos afetam mais. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Nos vemos na próxima aula.